Olá, meus filhinhos, glória a Deus, que Deus em Cristo continue abençoando todos vocês, fiquem debaixo do manto santo e sagrado Deus Todo-Poderoso, vida longa para todos vocês, aleluia. Estamos dando início a mais um caminho da bênção, a palavra para um caminho da bênção, palavra gloriosa da parte do Senhor. Dessa feita, hoje nós temos Gênesis, o capítulo 16, o versículo 13, que tem por tema, aleluias, obedecer e humilhar-se, a chave da vitória. Amém? Vamos ler o que diz a palavra do Senhor em Gênesis 16, o versículo 13, que diz o seguinte, me acompanhe. Ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava, tu és Deus da vista, porque disse, não olhei eu também para aqueles que me vê? Que palavra forte, aleluia. Esta palavra aqui se refere à escrava H que retorna para o caminho da bênção, que retorna para humilhar-se debaixo das mãos da sua senhora. Nós sabemos muito bem que H era escrava, uma escrava egípcia de Sarai, e que deitou com Abrão. Até porque havia uma promessa de Deus para a vida de Sarai, de que ela gerasse. Só que Sarai estava a cada dia envelhecendo, a promessa ficando para trás, e achava Sarai que ela não iria engravidar. Ela achava que ela não pudesse gerar mais por conta da sua idade, porque havia cessado as suas regras. Mas havia uma promessa de Deus. E quando há uma promessa de Deus, aleluias, passe o tempo que passar, essa promessa vai acontecer. Independente de qualquer coisa que venha acontecer, a promessa do Senhor, ela acontecerá. Ninguém pode impedir, aleluias, que as promessas do Senhor se cumpram na sua vida. Ninguém vai impedir que essas promessas gerem na sua vida. Porque Deus liberou a palavra da promessa. E aonde há a liberação desta palavra, há cumprimento se há fé, se há obediência e se há humilhação. Nessa parte aqui, onde refere-se a H precisou obedecer e humilhar-se. Porque quando ela gera, ela passa a se sentir importante, até mais importante do que sua senhora. E ela começa o quê? Ela começa a desprezar a sua senhora. Ela despreza a sua senhora. Mas a palavra do Senhor, lá em João 15, ele vai nos dizer que o servo nunca será maior do que o seu senhor. E H esqueceu de que o servo nunca seria maior do que o seu senhor e nunca será. Aleluia. Por conta disso, ela estava grávida, ela conseguiu gerar e, mais do que isso, ela estava gerando um filho do seu senhor. Então, sua senhora, para ela, era quase que nada. E quando Sara, ela sentiu e viu realmente o que estava acontecendo, a indiferença dela, aleluias, simplesmente Sara, ela começa a afligir ela. Ela comenta com Abrão e Abrão diz, faça o que você quiser. E ela começa a afligir Sara. E por conta disso, Sara se revolta de uma forma tão terrível e foge da aparência da sua senhora. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer, como nós acabamos de ler, aqui em Gênesis 16, 13, que Deus, ele olha também para H. Nós sabemos que ela estava fugindo, ela não era completamente inocente, porque ela estava se levantando contra a sua senhora. Mas ela entrou, ela participou nessa história por causa de Sara. A palavra do Senhor diz que quando o anjo encontra H junto à fonte no deserto, ele simplesmente pergunta a ela, de onde vem e para onde vai, serva de Sarai? Para onde é que você vai? E de onde você vem? E ela disse, eu estou fugindo da face da minha senhora. Por que ela estaria fugindo da face da sua senhora? Aleluias. E eu quero te dizer, nunca tome direção errada. Nunca faça aquilo que você acha melhor. Aquilo que vale massagear o seu próprio ego. Nós precisamos, ainda que aquilo que nós
decidimos fazer, achamos que vai ser melhor para nós, precisamos saber se vai ser melhor para Deus. Se é isso que Deus quer. Porque muitas vezes as coisas é boa para mim, mas Deus não está no negócio. E Deus também não estava nesse negócio de Agar, dela fugir, dela sair, abandonar tudo e ir embora. Pelo menos naquele momento, não. Tudo tem um momento certo. Aleluia. E o segredo da grande bênção para Agar foi ela retornar para a casa da sua senhora, se humilhar ali debaixo das mãos da sua senhora e esperar a providência de Deus. Nós precisamos esperar Deus operar. Precisamos esperar o tempo de Deus nas nossas vidas. Porque muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito. E não é do nosso jeito que tem que ser. Tem que ser do jeito do Senhor. E a palavra do Senhor diz que aquele anjo que encontra ela lá no deserto, próximo à fonte, ele disse: olha, aleluia, multiplicarei de sobremaneira a tua descendência. Você está grávida, mas há uma promessa de Deus para esse descendente seu, mas vai ser tão numerosa que vai ser difícil, ou seja, não poderá ser contada, porque é muito grande. É muito grande. Então, naquele momento, o anjo, ele faz a promessa a Agar. Será que Deus olhou para Agar? Será que Deus não vai olhar para mim, para você? Será que Deus não tem promessa para mim, para você? Aleluia. Aquele encontro de Agar com o anjo, ela entendeu que Deus é capaz de ser visto. Que Deus é capaz de ver também. Que Deus é capaz, louvado e engrandecido, aleluia, de ver a aflição de qualquer pessoa, independente dele ser livre ou ser escravo. Independente de livre ou escravo, Deus, ele é capaz, ele pode fazer isso. Aleluia. Então nós vimos aqui que naquele momento que ela tem encontro com o anjo, ela se aquebranta. Ela começa a acreditar que verdadeiramente Deus, ele pode ser visto, que verdadeiramente Deus pode operar coisas grandes, que Deus pode ver aflição, que Deus pode responder petição. E esse Deus, é esse Deus que eu estou falando para você hoje. É esse Deus que eu estou te apresentando. Agar, sendo escrava, ela teve uma visão e ficou assim admirada por tudo que ela tinha visto. Por Deus ter se apresentado para ela, né? Que é o Elohim, que foi usado pela primeira vez por Agar. Deus ser visto. Em Isaías 45, 22, Aleluia, diz o seguinte: olhai para mim e sereis salvos, vós e todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então, olhe para o Senhor, acredite nele, porque quando nós depositamos, colocamos nosso olhar fixo em Deus, aleluia, todas as coisas irão acontecer ao nosso favor, porque não há outro Deus. Não há outro Deus fora do nosso Deus Todo-Poderoso. Só Ele pode fazer todas as coisas. Então a alma de Agar naquele momento, aleluia, desejou muito olhar a Deus. Desejou muito sentir a presença do Senhor. Eu posso imaginar a aflição que ela estava. Ainda ela estando errada, ela fugindo da presença da sua senhora. Mas seu coração estava triste, estava afligido. Aleluia. E Deus, Ele contemplou a tristeza do coração dela. Deus contemplou. Será que Deus não vai contemplar o meu coração e o seu coração? Será que Deus, ele não vai entrar com a providência na minha causa e na sua causa? Aleluia. Ela aceitou tanto a promessa de Deus. Aceitou tanto a correção do anjo na sua vida que ela retorna. A palavra do Senhor diz que ela retorna para a casa da sua senhora. Então ela absorveu tudo que o anjo falou. Retorna para a casa da sua senhora. Humilha-se debaixo das mãos dela. A obediência, aleluias, e a humilhação para Agar foi a chave da sua vitória. Será que Deus, ele não vai olhar para mim e para você? Deus olhou para tantos outros heróis da Bíblia. Deus olhou para Davi quando estava lá no campo cuidando das ovelhas do seu pai. E Deus manda, aleluia, que fosse buscar ele. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que ninguém assentaria na mesa enquanto ele não chegasse. Estava lá todos os seus irmãos, que era mais inimigo do que irmãos. Aleluia. Todos tiveram que aguardar a chegada dele para que o nome do Senhor fosse glorificado diante de todos. Deus viu a Davi. Deus viu também a José.
Aleluias. Deus viu Elias quando estava lá deitado debaixo do pé de zinco pedindo a morte. Ali o Senhor manda pão quentinho, assado, água fresca, manda ele comer e beber. Deus viu, Deus olhou para ele. Deus olhou também para Cornélio. Aleluia, quando Cornélio, ele apresentou ao Senhor as suas ofertas, faziam obras sociais. Ele estava consagrando, e o desejo do coração de Cornélio era conhecer mais sobre Jesus Cristo, que ele ouviu, ele conheceu Jesus de ouvir falar, mas ele queria ter um contato direto, ele queria ter uma intimidade, e Deus viu, aleluia, o seu clamor, viu o seu coração e enviou uma pessoa para lhe alimentar espiritualmente. Será que Deus, ele não vai olhar para você hoje? Ei, eu quero te dizer, Deus está olhando para você. Deus já respondeu a sua petição. Deus já respondeu a sua causa. Aleluia. Se precisar humilhar, humilhe-se. Se precisar obedecer, é a chave da vitória. Independente de qualquer coisa, eu preciso obedecer para ser vitorioso. Então você, aleluia, que verdadeiramente quer crescer, você que verdadeiramente quer algo diferente, que algo diferente aconteça na sua vida, eu quero te dizer hoje, aleluia, Deus, ele vê. Será que Deus não olharia para você? Ele olha para você. Então que Deus em Cristo continue abençoando. Absorva essa palavra, abraça essa palavra, compartilhe essa palavra com outra pessoa precisa ouvir essa palavra, então você compartilha, amém, e seja duplamente abençoado em nome de Jesus, e dai glória.